Bom, tudo. Bom, estamos de volta a Moscou. Na verdade, a capital do mundo multipolar é um trio. São Petersburgo, Moscou e Nizhny Novgorod. Por quê? Bom, semana passada foi o Fórum de São Petersburgo, que a gente vai entrar em detalhes agora. Estamos de volta a Moscou, tudo importante porque tudo é a capital política, geopolítica e geoeconômica do mundo multipolar, da Rússia e do mundo multipolar mais largo. E Nizhny Novgorod, no começo dessa semana, foi a capital dos BRICS, pela cúpula dos ministros de relações exteriores dos BRICS, mas não só dos BRICS 10, de um BRICS Plus, um BRICS já expandido, porque teve vários convidados extras. Tinha representantes de 25 países, mais ou menos, na cúpula dos ministros de relações exteriores. Tinha convidados especiais, tinha África, tinha Sudeste da Ásia, Laos e Tailândia, por exemplo, que são candidatos a entrar nos BRICS, e, fundamentalmente, a Turquia. O ministro de Relações Exteriores turco, que veio de Beijing, estava em Pequim, veio para Moscou, estava em Nizhny Novgorod, interagiu com os seus, talvez futuros parceiros de BRICS 10. Essa é a ministerial super importante, a gente já falou sobre isso várias vezes desde o começo do ano, que traça digamos, um mapa até outubro, a cúpula dos BRICS em Kazan, onde eu devo estar breve. Eu vou fazer uma visita preliminar a Kazan ainda este mês. Bom, o Fórum de São Petersburgo foi absolutamente extraordinário em vários sentidos. Tinha mais de 21 mil participantes no fórum. Era um congestionamento humano o tempo todo. No prédio central do Centro de Exposições, em certas horas, na hora do rush matinal, na hora do almoço, no fim da tarde, não se dava nem para andar nos corredores principais. Era um negócio inacreditável. Quase 139 países, ou seja, toda essa falácia, essa estupidificação intergaláctica do otanistão de dizer que a Rússia está isolada, ok. Tenta fazer um negócio como esse no Ocidente e vê se você vai ter representantes de 139 países, do sul global inteiro. Well, a mensagem do presidente Putin no seu discurso na sessão plenária, que foi, mais uma vez, uma apoteose de números, de dados e de domínio absoluto de todos os dossiês, em uma hora, sem parar praticamente. Depois teve perguntas e respostas. A reunião muito importante, privada, entre o ministro de Macroeconomia da União Econômica Euroasiática, Sergei Glaziev, que é também membro da Academia Russa de Ciências, é um dos principais economistas, não só da Rússia, como da Eurásia inteira, respeitadíssimo, respeitado no Ocidente também, com a presidente Dilma, que é a presidente do Banco dos BRICS, o NDB, New Development Bank. E dois de nós, nos bastidores, nós organizamos esse encontro porque a importância era fundamental. O Glaziev queria encontrar Dilma, ele foi à China, não foi possível e depois se combinou de que eles iriam se encontrar durante o fórum. E aí por trás nós armamos a logística do encontro. Foi um encontro privado, praticamente ninguém sabia, numa sala privada dentro do fórum, só tinha 4 pessoas na sala, Glaziev, Dilma e 2 assessores. Eles ficaram extremamente felizes com a reunião no final, os 2 falaram para nós no final, a presidente Dilma sorrindo, descontraída, provavelmente a gente deve se encontrar em Xangai durante o verão, e isso no dia seguinte ao encontro essencial entre Putin e Dilma, onde eles falaram, entre outras coisas, não só do progresso do Banco dos BRICS, como do conceito the unit, a unidade.
cuja primeira matéria internacional foi nossa, foi traduzida em vários países, saiu nos Estados Unidos. Quem está no sistema financeiro internacional, Nova York, New Jersey, leu. A gente teve ecos de que todo mundo que conta leu e muitos começaram a fazer perguntas. O Wall Street Journal tentou, já num trabalho de sapa ou de cavalos de Troia, entrevistar um dos conceitualizadores do UNIT. Ele não, no momento isso é ainda discussões relativamente fechadas, ainda não há uma certificação oficial de que o UNIT vai ser adotado por governos. O mais importante é que Putin e Dilma discutiram entre eles a possibilidade do UNIT ser uma estratégia dos BRICS. E isso é o X da questão. Vai ter Eles combinaram, inclusive no dia anterior do encontro Dilma com Glaziev, eles combinaram que vai ter um seminário sobre o UNIT no Banco dos BRICS, no NDB, em Xangai, em setembro. Isso é muito importante, por quê? Porque vai ser um mês e meio antes da cúpula dos BRICS em outubro, aqui em Kazan. E se esse seminário chega a conclusões mais ou menos definitivas sobre a possibilidade do UNIT ser apresentado, ser colocado na mesa para os BRICS 10 debaterem e adotarem, e depois passando para os BRICS Plus, expandidos, isso pode ser o que a gente chama de game changer, o que pode mudar o jogo em termos de um sistema de pagamentos alternativo a usar dólares e euros, uma moeda apolítica, uma unidade de valor baseada em ouro e nas moedas dos componentes dos BRICS, um sistema além fronteiras de pagamento, que pode ser usado por todos os membros dos BRICS e por associados também, por governos, por empresas, por indivíduos, etc. Então, isso foi talvez a principal mensagem das três. Mas as três estão interligadas, porque a mensagem número 3 foi a mensagem dos BRICS. Algumas das principais sessões no fórum eram dedicadas aos BRICS ou relativas aos BRICS. Ou quando se estava discutindo, por exemplo, União Econômica Euroasiática, ou Organização de Cooperação de Xangai, ou colaboração com a América Latina e com a África, sempre o tema BRICS voltava à tona. E durante o fórum se confirmou, da quinta para sexta, na semana passada, se confirmou os dias fortes do fórum, que 59 países já pediram para aderir não só aos BRICS, como à Organização de Cooperação de Xangai e à União Econômica Euroasiática, onde Sergei Glaziev justamente é um ministro de macroeconomia. Eu fiquei como um maluco pulando de sessão a sessão, especialmente na quinta-feira, que foi o dia mais forte, especialmente na manhã até a tarde da quinta-feira, e no final da tarde, às 5, foi o nosso painel. O nosso painel no Fórum de São Petersburgo foi sobre filosofia da multipolaridade. Todos esses links vocês acham no site do Fórum de São Petersburgo. E nesses links vocês podem acompanhar a densidade e a especificidade e a qualidade da maior parte das discussões. Eu listei apenas Imagina, teve quantas sessões? 200, talvez. Eu listei as 7 a 8 principais, que foram as que eu estava, as que eu fui, inclusive da qual eu participei. Temas fundamentais como o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, onde os principais atores são Rússia, Irã e Índia, 3 membros dos BRICS. A Rota da Seda do Ártico, que teve uma mesa excepcional, com todos os principais participantes do governo russo, dos governos regionais, de empresas do Ártico, etc., que vai ser o canal de Suez do futuro. O canal de Suez está condenado a ser marginalizado mais cedo ou mais tarde pela maior parte da maioria global, e a rede de transporte do futuro, o canal de comunicação marítimo do futuro, por excelência, vai ser a Rota da Seda do Ártico, que atravessa a Rússia de leste a oeste, praticamente. Essas mesas foram muito importantes. A mesa sobre a grande parceria euroasiática, que é o conceito russo de União da Eurásia,
que foi avançado pelo presidente Putin em 2016 e conceptualizado pelo Sergei Karaganov em 2018. Karaganov foi quem entrevistou o Putin na sessão plenária. Ele, usando perguntas de diversas fontes e as suas próprias perguntas, foi ele que coordenou o debate no final da sessão plenária, na sexta-feira, no final da tarde, horário russo. Tudo isso é muito importante porque o tema central do fórum, vários dos temas centrais, o tema central do fórum foi como a Rússia, atacada pelo Ocidente coletivo totalmente, há 2 anos e meio, sem parar, com guerra híbrida em todos os níveis, geoeconômica, geopolítica, financeira, etc. A Rússia conseguiu virar o jogo completamente e o blowback contra o Ocidente coletivo foi tão brutal que você declina em vários níveis. Primeiro que as economias que estão em recessão e que estão sofrendo com essa ofensiva são as economias europeias, não a economia russa. A economia russa cresceu nesses últimos 2 anos e meio, chegou ao ponto onde é agora confirmado, inclusive confirmado pelo Banco Mundial, finalmente, mesmo talvez contra a sua vontade, né, dos acionistas principais, que é a 4ª maior economia do mundo por paridade de poder de compra, é a Rússia. Ou seja, tudo, o plano A do Ocidente coletivo, do que eu chamo de otanistão, de destruir a Rússia geopoliticamente, militarmente, economicamente, deu tudo errado. A Rússia conseguiu, pela liderança de Putin, pela liderança de Elvira Nabiullina no Banco Central Russo, pela competência do Ministério das Finanças, pela competência do primeiro-ministro Mishustin, ou seja, é um time que funcionou coeso, sob pressão o tempo todo, mas com uma competência extraordinária e que vai virar um modelo para atores do sul global inteiro que estão prestando atenção em como a Rússia conseguiu driblar uma ofensiva dessa natureza, o maior pacote de sanções da história. O principal em São Petersburgo é que isso foi demonstrado não só com dados, fatos, números, mas pela a integração dos participantes do fórum, as mais de 21 mil pessoas, diplomatas, chefes de empresa, mídia, etc., como essa virada de uma ofensiva do Ocidente coletivo foi retransformada pela Rússia em uma Rússia ainda mais integrada com o mundo multipolar e com a maioria global, como uma grande potência geoeconômica, não geoeconômica tanto quanto geopolítica. E todo esse arcabouço, todo esse fenômeno que aconteceu um pouco mais de 2 anos, é algo que vai ser estudado em manuais pelo resto através dos tempos, podemos dizer. E isso estava visível, especialmente em algumas intervenções de personagens chaves, governadores regionais, ministros, diplomatas russos, muitos elogios dos chineses, tinha uma delegação chinesa enorme em vários níveis, de businessmen, de acadêmicos, excelente delegação indiana também, muita gente do Golfo Pérsico, da África especialmente. Então foi esse microcosmo, esse microcosmo do sul global, da maioria global, tudo de auspicioso e de esperança embutida nesta corrida complicada e definida depois pelo ministro Lavrov como um caminho espinhoso em relação ao mundo multipolar, é que foi refletido na última frase do presidente Putin no seu discurso de 1 hora, na sessão plenária. Basicamente, ele disse que a Rússia está se formando como a capital do mundo harmônico multipolar. Veja bem a introdução do conceito harmônico. Harmônico no sentido que todos os atores da maioria global têm voz, estão na mesma mesa, estão discutindo projetos bilaterais, multilaterais de interesse comum, de interesse
nacional, regional e global, com respeito mútuo, com respeito pelo outro, equânimes, com o objetivo de justiça e de um sistema que seja para todos, vantagens para todos e obrigações e compromissos para todos, um sistema confiável, não sujeito a interferências unilaterais, pressões, tsunami de sanções, demonizações, etc., que é como funciona a regra internacional baseada em ordens, como é definida pelo poder hegemônico. Tudo isso nos leva a gente já pode formular uma nova terminologia aprofundando o caminho para o mundo multipolar. Nós podemos falar da formação de um mundo multinodal, mais do que multipolar. Mundo multinodal. O que isso significa? Que os nós estão interligados. Os nós estão conversando uns com os outros nas diversas regiões e no espectro do tabuleiro global como um todo. É um mundo multipolar, multinodal, policêntrico, porque tem diversos centros de poder e de comércio interligados. É uma expansão do conceito de novas rotas da seda chinesas, que não só apenas coordenam a Eurásia inteira e Eurásia com a África e Eurásia com partes da América Latina também. E dessa noção de grande parceria euroasiática russa, que é, digamos, a versão russa das novas rotas da seda. Tudo isso está interligado nessas organizações multilaterais que o Fórum demonstrou estão cada vez mais atuando em consenso e em paralelo e se entrecruzando. Por exemplo, os países que são membros dos BRICS, e da Organização de Cooperação de Xangai, mais cedo ou mais tarde, eles vão se unir. Vão estar todos na mesma mesa. E isso vai dar um poder, não um poder de fogo, mas um poder de negociação e um poder de projetos ambiciosos ainda maior. A Organização de Cooperação de Xangai, eles fazem acordos de livre comércio com várias áreas do planeta, desde Irã, Vietnã, Indonésia, que está sendo coordenado para esse ano, como, por exemplo, Cuba. E pode fazer acordos com países da América do Sul também. Então, tudo isso tá se interligando. As delegações do Golfo Pérsico, as principais que estavam em São Petersburgo, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Oman. Todos eles vendo o Golfo Pérsico e o oeste da Ásia como um todo e cada vez mais interligado dentro da Eurásia. O que a gente chama de Heartland, que é o coração da Eurásia, e Rimland, que são as bordas, aí inclui, por exemplo, o sudeste da Ásia, o Golfo Pérsico, tudo isso faz parte do Rimland, são as bordas do grande continente eurasiático. Toda essa integração tá funcionando para todos eles. Daí a importância desse conceito multinodal. São nós, em todas essas partes do grande espaço euroasiático, e a gente pode dizer afro-euroasiático também, porque tem uma ligação direta com a África. E em tudo isso, a Península Europeia, que a Europa basicamente é uma península da Eurásia, a boa parte da Europa está se auto-isolando, é um auto-isolamento suicida, se pode dizer. Europa Oriental, há vários atores que já perceberam para onde está soprando o vento. Exemplo, Hungria e Sérvia, que estão ligadas à rota da seda chinesa. A China está construindo o trem de alta velocidade Belgrado-Budapeste, por exemplo, que foi praticamente inaugurado há alguns dias atrás. Um dos trechos principais, não todo. Há vários atores da Europa Oriental que estão olhando para a Eurásia como parceiros comerciais, especialmente por influência da China. E a Europa Ocidental está se auto-isolando e se fechando. E a metáfora perfeita foi dada pelo um dos que estavam na nossa mesa, no nosso debate, Eric Lee. Eric Lee, ele de Hong Kong, ele vive entre Hong Kong e Xangai, é um super empreendedor chinês,
tudo que ele toca dá ouro, platina, metais raros e dá certo. Na nossa conversa e depois no nosso jantar mais tarde, onde ele estava completamente descontraído e foi muito agradável, tava Maria Zakharova estava na mesa também, foi um jantar de confraternização onde todo mundo estava relaxado e podia falar de assuntos sérios, mas tranquilo, tomando um cálice de vinho, olhando um panorama de São Petersburgo com um pôr do sol extraordinário e a torre da Gazprom no fundo, né, levando muita gente a brincar que a Gazprom estava trazendo esse pôr do sol de graça para todos, patrocinando o pôr do sol. Mas o Eric Lee, ele deu a mensagem melhor sobre o auto-isolamento da Europa. Jardim pequeno com muro alto, que é uma formulação bastante chinesa. Vocês lembram da formulação jardim-selva, daquele tonto da União Europeia? A formulação de Eric Lee define exatamente o que é o Ocidente, grande parte da União Europeia ocidental, os países da Europa Ocidental. É um jardim exíguo, cada vez menor, e com muros altíssimos, porque eles estão erguendo esse muro e eles estão se isolando. Por incompetência e, vamos dizer exatamente, estupidez das suas próprias elites e por pressão dos americanos. O projeto principal de quem comanda o show no Império, por trás dos partidos, por trás de como funciona Washington, quem tem interesses diretos no sistema financeiro internacional, os caras que têm emissários de terceira, quarta e quinta, como Jake Sullivan ou Tony Blinken, para fazer o blá blá blá, porque sob ordens, evidentemente, a decisão que esses caras tomaram já é mais ou menos não, ela já está tácita. Provocar a Europa a uma guerra contra a Rússia. Se isso acontecer, e evidentemente as elites políticas europeias estão caminhando como sonâmbulas, ou não tão sonâmbulas, para esse destino, mais uma vez, inglório, muito parecido em vários aspectos com o começo da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, que vão ficar de longe, vão ficar, teoricamente, olhando a guerra em solo europeu, OTAN europeia contra a Rússia, vão, no final, chegar de novo na última hora, recolher os cacos e incorporar todos os cacos ao que resta do Império. Veja bem, isso é uma projeção. Isso é o que eles gostariam que acontecesse. Ninguém sabe se isso vai acontecer. A gente está perigosamente caminhando para algo nesses termos, inclusive nos próximos 3 meses. Esse verão, esses próximos 3 meses, vai ser extremamente perigoso porque há uma possibilidade embutida de uma provocação séria de atores diretos, indiretos, de agências de inteligência do Império colaborando com seus asseclas do MI6 inglês, de uma operação de falsa bandeira que seria imputada contra a Rússia e que provocaria, evidentemente, no final das contas, uma guerra quente. Pode ser algo parecido com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand ao início da Primeira Guerra Mundial. Pode ser um momento Golfo de Tonkin, que provocou, na verdade, a Guerra do Vietnã. Pode ser como um incidente do USS Maine durante a Guerra Americano-Espanhola. Há várias possibilidades. O perigo está instaurado, eles estão querendo levar a Europa a esse caminho. O fato de que a medusa tóxica von der Leyen pode ter um novo mandato à frente da Comissão Europeia, considerando os resultados das eleições parlamentares, tudo isso é extremamente perigoso. Então, o contraste entre o que está se forjando nos bastidores dentro do Otanistão, inclusive a cúpula do G7, na sequência da cúpula dos ministros de Relações Exteriores dos BRICS na Rússia. A cúpula do G7 vai ser na Puglia, no sul da Itália. E isso preparando o terreno para a cúpula da OTAN, que vai ser 11 de julho. Tudo isso é muito, muito perigoso. O melhor, o mais auspicioso para todos nós,
que é dentro dessas 3 mensagens que vieram diretamente do Fórum de São Petersburgo, nos níveis de organizações multilaterais, de BRICS, da recuperação da economia russa agora radiando e com projetos. O Putin, ele fez uma declinação de 9 áreas estratégicas de investimento da Rússia nos próximos anos. Ou seja, o governo russo agora está pensando em desenvolvimento na Rússia como o governo chinês pensa no desenvolvimento da China nos planos quinquenais. A China já fez 3 planos quinquenais em sequência. Eles já planejaram tudo o que vai acontecer até 2035, para vocês terem uma ideia de como tudo isso é importante. Então, tudo isso, a mensagem principal para a maioria global é que é possível você derrotar o império e seus asseclas com as suas próprias armas, se você exerce soberania, se você tem um controle da economia como um sistema produtivo, como um capitalismo produtivo em benefício da maior parte dos cidadãos, que é o que Rússia e China estão fazendo. E é possível, ao mesmo tempo, se criar os espaços e as avenidas que estão levando a esse mundo multipolar, multinodal, policêntrico e, acima de tudo, harmônico. Então eu deixo vocês com uma mensagem auspiciosa. Até o próximo Pepe Café, que vai ser, mais uma vez, da Rússia. E assinem o canal, pensem em que o mundo multinodal está nascendo por passos práticos, como a gente viu a semana passada em São Petersburgo, e vamos todos à luta. Obrigado. Até a semana que vem. Tchau, tchau.